Esse podcast é para falar sobre treinamentos. A gente vai falar sobre o 6º princípio de Deming, instituir programas de treinamento. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geisa Lenhart Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Tudo bem, Monize? Tudo certo. Então tá certo bom. Do Paraná, assim, Você viu? Certo. É isso aí. Esticou o E, é paranaense, né, cara? Você sabe que o Paraná é a Rússia brasileira. Se você está ouvindo a gente de outro estado, saiba que aqui é a Rússia brasileira. Muito bem. Bom, hoje a gente vai falar sobre treinamento. Eu vou tentar não ficar fora do tema, porque as pessoas vêm e nos ofendem com razão quando a gente faz isso. E a gente vai falar sobre treinamento. Então, se você está ouvindo ou assistindo a gente aqui, pode parecer um tema trivial, mas toda vez que a gente lê, a gente começa a pensar o que a gente faz dentro de casa. Daí você fala assim, cara, porque era para ser trivial. Era para ser. Se você está ouvindo a gente aqui, você deveria falar assim, mas já devia ser assim. Mas eu pergunto, e é? Trivial não, era para ser um assunto vencido, né? Mas vamos não dizer. É vencido, e né? É bem isso que você falou mesmo, né? Quando a gente coloca a mão na consciência e vê que existe um abismo entre a consciência e a ação, a gente começa a ficar, não sei se meio triste, meio bravo. Entre o imaginado e a realidade tem uma distância, né? Exato. E é muito legal a gente falar disso, que a gente vai falar de um tema que é super, cara, batido hoje em dia. A gente vai falar de instituir programa de treinamento. Instituir programas de treinamento. E uma coisa super importante é que isso aqui é para continuar a nossa série dos princípios de Deming. Isso. É uma série que está fazendo mais idade que o Deming já. E que a gente começou e não terminou, não. Mentira, mas a gente tá avançando agora, hein? Tá avançando nos princípios. Estamos falando do 6º. E esse 6º princípio de Deming, ele é um pouco diferente de educar as pessoas, que tem o 12º princípio, a gente vai falar disso. O instituir programa de treinamento está voltado para programas de treinamento que devem ser executados dentro da empresa para você aprender a fazer o seu trabalho. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Então, quando o Deming traz instituir programa de treinamento, ele está falando disso, de como preparar um treinamento, montar os treinamentos e da importância, na verdade, de construir os treinamentos para que as pessoas façam da maneira certa o trabalho delas, né? Não tem a ver, nesse princípio, no 6º, com o autodesenvolvimento, que, se não me engano, é o 12º princípio. Sim. Né? Esse aqui é o seu treinamento. Então, se você aí quer discutir com o cara do RH, te daremos subsídio. Fica aí com a gente que você vai poder ter motivo para discutir com os caras do RH. É o 13º, exatamente. Que daí 13º, como eu ia dizendo. Instituir um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento. Isso aí. E aí a gente já começa a entender que há muita correlação entre os princípios. Ele vai abordar sobre treinamento, qualificação, nesse sentido. Em vários outros princípios, ele até cita, né, nesse capítulo ali dentro dos 14 princípios, ele até cita alguns pontos que se relacionam com esse princípio. Conectados, né, amor? Sim. Muito bom. Começa aí falando aquela primeira frase que está no capítulo. Eu destaquei essa primeira frase porque, assim, eu fiquei imaginando se na época dele era isso. Mudou. Será que eu acho que mudou? A primeira frase que ele fala nesse princípio é: os programas de treinamento devem ser totalmente reformulados. Então, naquela época, ele já estava indignado, né? E aí a gente fala aqui de uma época hoje que é mais digital, que tem várias ferramentas. E essa é uma boa reflexão. Será que isso está resolvido? Eu não sei, cara. Eu tenho dúvidas ainda. E é muito legal trazer esse ponto, porque quando ele fala de ser reformulado, né? Eu acho que todo mundo que está ouvindo, todos que estão ouvindo a gente, você que escuta a gente aí, deve ter aí um programa de integração do seu colaborador aí, né? A gente tem aqui o nosso, né, amor? Sim. E a gente tem a nossa trilha de qualificação de quando o cara entra. Mas será que isso está suprindo a demanda de que a pessoa aprenda a fazer o trabalho antes de começar a executar o trabalho? Né? Então, isso é uma reflexão interessante. E não é também se você colocar o crachá de treinamento do cara e jogar ele na frente do balcão. Né? Agora, legal, acho que vai ter um momento que ele vai ter que passar por isso, mas não é o primeiro passo. Então, quando a gente fala de ser totalmente reformulado, a gente vai batendo nos pontos aqui que eu vejo que hoje a gente ainda não tem nos treinamentos. Né? Inclusive nos nossos aqui, eu acho que a gente vai ter que pegar no pé para ajustar. Mas é legal você ficar com a gente, que a gente vai falar sobre isso, sobre programa de treinamento e sobre como eles são importantes para educar as pessoas para fazerem o próprio trabalho. Legal, amor. Tem outro ponto que você destacou aqui pra gente colocar na abertura. Esse daqui vai ser foda. Eu não sei nem se eu quero falar disso, mas eu vou colocar.
Ele fala aqui o seguinte: os administradores devem saber o que acontece na empresa, nos processos de ponta a ponta, dos problemas de produção, compras, contabilidade, distribuição e vendas. E a pergunta que fica, né, amor? Até você anotou ali: será que o gestor sabe de tudo isso daí? Exatamente, porque é bem isso que ele fala, né, os administradores da organização em relação aos novos colaboradores. Exatamente. Eles sabem exatamente o que acontece no processo ponta a ponta. Para poder dizer para aquele cara o que fazer. Exato, orientar, dar a direção. E aí vai até mais além, né? Se a gente quiser ir além do princípio, até entender os gaps de melhoria, né? Exato. Aqui a gente vai se ater a realmente orientar os colaboradores. Mas ele pega no pé do chefinho, que você sabe o que realmente acontece na sua empresa. Bem e quando a gente for entrar nos princípios, tem algumas narrativas interessantes pra gente refletir, né? Aquela dos encarregados, acho que a gente vai chegar lá para falar disso, mas antes disso, vamos para a mensagem de ouvinte? Bora! Vamos lá! Olá pessoal do Qualicast, meu nome é Lucas, sou estudante de biomedicina, comecei a ouvir o Qualicast nesse ano, gostei muito. E tenho ouvido toda semana, quase todo dia. Terminei já de ouvir todos os episódios. E tem sido aprendizado muito bom. Na área da saúde, eu não tive na faculdade uma disciplina que falasse sobre gestão. E ouvir o podcast de vocês tem dado uma noção bem ampla, né, de quanto esse assunto ele é importante, né? E tem me ajudado também a desenvolver um interesse maior por essa parte e estudar por conta própria também. Eu agradeço muito o pessoal do Qualicast, espero que meu áudio toque num episódio para poder ganhar stickers. Muito obrigado. Olha aí, Monize, muito obrigado, Lucas, muito obrigado. E tocou no Qualicast seu áudio e agora você vai ganhar stickers, né? É por aí. No lugar de você, ele é estudante de biomedicina, né? No lugar de você ter a matéria, você está ouvindo o Qualicast, né? Olha o tamanho do risco, Lucas, que você está correndo. Você deveria ter tido uma matéria na escola, da faculdade, vai. Fica a dica. Pessoal, manda aí pro coordenador do curso, ó, deveria ter estudado isso aqui, viu? Porque eu tô aprendendo com esses animais. Mas beleza, Lucas, obrigado. E muito legal, cara, a gente vê pessoas que uma coisa que me assusta, né? Os caras maratonam o episódio, né? Parece a gente com os podcasts que a gente gosta, né? É muito louco. Mas legal que você gostou, Lucas. Que bom que você tá ouvindo, cara, porque na área da saúde, né, amor? A gente sabe quantos clientes a gente tem de saúde aqui e o tamanho do buraco quando a gente fala de qualidade, excelência, de gestão na área da saúde. E a importância que é ter conhecimento mínimo, né, dessas ferramentas de gestão para fazer a diferença, né, nesses lugares, porque realmente é carente, né? Esse é um segmento assim, carente em relação à gestão. Tem muitos cases de sucesso, claro, né? Não vamos desprezar isso, mas é claro que contribui muito estudar. Parabéns, Lucas, pela sua iniciativa aí. Continue assim, Lucas, que você vai, quem sabe no próximo áudio que tocarmos seu, você não ganha uma casa, quem sabe? Quem sabe, mas por enquanto não vai ser stickers mesmo. Moniz, se mais alguém quiser ganhar stickers aqui do Qualicast, da ForLogic, do Qualiex, ele manda um áudio para onde? Para 43 998 22 0077. Mande o seu áudio e ganhe stickers. E se você está ouvindo a gente agora, pause e mande. Pause. Beleza? Ah, não. Despause que você vai ouvir o número de novo. Qual que é o número, Monique? 43 998 22 0077. Agora você pausa e manda o áudio. Tá bom? E agora você pode voltar a ouvir o Qualicast. E a gente já tá no tema. Eu tô feliz, Monique, que a gente não tá enrolando. Esse podcast vai ter 40 minutos. Essa é a nossa meta. Vai dar tudo certo dessa vez. Porque a gente tá focado aqui em entregar um conteúdo de excelência em 45 minutos até. Vamos lá. É sempre um desafio. Eu acho que é o único requisito. Bom, também não é um requisito, né? Mas que a gente finge que a gente não consegue bater, né? Que a gente se empolga. Quando não tem convidado, fica até mais fácil. Agora, quando tem convidado, putz, cara, não dá. Vamos lá. Mas antes de a gente entrar no tema, quem é que paga a fortuna incalculável que a gente gasta com stickers para distribuir ao léu, jogar ao vento, como cinzas à beira do mar? Quem é que paga isso aí? O Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade. Muito bem, amor.
vamos pro tema, dentro do tempo, e a gente vai falar sobre o 6º princípio de Deming, instituir programas de treinamento. Isso. E eu acho que é muito legal esse pedaço que você destacou na pauta, da gente começar falando que o Deming, ele reforça que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, né? Isso. Então, assim, ele até traz lá um termo que você anotou ali, que algumas pessoas têm dificuldade de interpretar a informação escrita, né? Que ele chama de dislexia. É o meu caso. E algumas têm dificuldade de decodificar as instruções orais, que é disfasia. Os dois casos que eu vivo. Ou seja, como que você aprende? Por hierógrafos, né? Eu não aprendo, né? Não, brincadeira. Se você tem um dos dois, é uma piada, não se ofenda. Tá? Mas ele fala disso, que as pessoas têm dificuldade, né? Com algum, e não quer dizer que a pessoa não aprenda, mas ela pode ter maior ou menor grau de possibilidade de aprender. E daí... O que ele traz é bem isso mesmo. No sentido de que até ele traz uma frase lá, quantas pessoas foram talvez desligadas dos cargos dela porque elas tiveram dificuldade. Vergonhosamente dispensadas, desculpa de cortar. Exatamente. Quantas pessoas foram vergonhosamente dispensadas? Por conta da dificuldade de seguir instruções orais ou escritas, né? Por uma pura dificuldade, até uma questão fisiológica, assim, da pessoa. É uma questão biológica, né? O cara não aprende. A homenagem ao nosso amigo que faz biomedicina, uma questão biológica. E por que a gente está começando falando desse tema? Porque, assim, quando ele fala que tem que ser totalmente reformulado, existem empresas, não é a sua que está assistindo a gente, mas em que você tem um script padrão de treinamento. Exato. E que você tem um formato só, né? Tipo, o cara tem que aprender, tem que se enquadrar nesse formato. Esse formato. E a loucura que eu costumo dizer é que se já era difícil pessoas boas na época do Deming, hoje, para você que chega no time do RH e fala, ei pessoal, como é que tá para contratar gente? Chega e pergunta. E você pode levar lenços, porque eles vão chorar, eles vão abraçar você, eles vão dizer que eles querem morrer, porque tá difícil contratar gente boa. E assim, pensa, às vezes você perdeu um cara bom porque você não conseguiu integrar ele ao grupo da maneira correta, entendeu? Então, pô, isso é no mínimo dramático, né? Sim, e ele, assim, eu até trouxe aqui, né, a regra do 7 que a gente usa na comunicação, que é uma comunicação eficaz, é quando você consegue dizer de 7 maneiras diferentes, ou de 7 mídias diferentes, usar 7 formas, imagens, né? Vídeos e falas e dinâmicas, então explorar isso para que o aprendizado ele aconteça, né? Então é importante dentro desse momento de integração você utilizar todos os recursos que puder, inclusive observar qual é aquele que funciona melhor. Aquele colaborador, né, adere melhor, vai incorporar melhor aqueles aprendizados. Porque às vezes a gente está descartando pessoas boas que podem contribuir com a gente por uma falha completamente nossa, né? Vamos dizer assim. Muito legal você trazer isso, porque você vai falar assim, não, mas é o cara que não consegue aprender. Pois é, meu filho, mas quem precisa de alguém bom na empresa é você. Entendeu? Então, assim, se quiser botar a culpa em alguém, você tinha que resolver o problema. Quando a gente traz isso de reformular o treinamento, e a Amor trouxe a regra do 7, né? Isso. Comunicar 7 vezes, de 7 formas diferentes, né? Às vezes muita gente fala para nós que utiliza o blog da qualidade para integração. Sim. Tem os artigos do blog, os colaboradores leem quando entram e tal. Legal, cara, mas será que não tem um podcast também, ou um vídeo nosso lá do YouTube, que você poderia dar opção pro cara? Ele não precisa fazer os 3, tá? Mas você pode ouvir o áudio, você pode ler o artigo, você pode ver o vídeo, você pode fazer os 3, você vai ter que aprender isso aqui. Será que não era mais fácil quando a gente fosse construir, a gente dar a opção para o cara se desenvolver da maneira que ele mais se adequa, né? Então acho que essa é uma grande reflexão que traz logo na largada. E eu pensei na nossa integração aqui, né, amor? Que a gente tem a nossa integração do colaborador e depois ele vai lá para as trilhas de qualificação. Sim. E as nossas trilhas de qualificação, elas não são pensadas para isso ainda. Elas são uma trilha, tem vídeo, tem áudio, tem texto, mas ela não tem esse pensamento. Qual será que o cara consegue entender melhor? Ela não foi pensada assim, nesse ponto. Então foi a primeira coisa que eu anotei, eu falei, putz, vou dar serviço para alguém agora. Mas assim, a linha, o que é legal de ver é que a gente diversifica bastante, né? Tem a conversa, tem a leitura, tem o vídeo, tem o áudio, mas assim, que a gente sentou e construiu isso pensando nisso é mentira. Não foi assim, mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Então, eu acho legal a gente pensar nisso. Beleza? Então, primeiro ponto para você anotar aí, acho que vale a discussão. E uma coisa super importante. Por que a gente está falando de programa de treinamento, né? Num podcast de qualidade? São duas coisas que sustentam as boas entregas.
A primeira delas, não é a primeira em ordem, mas uma delas é o processo. Você tem um processo claro, documentado, executado, repetível. E a segunda delas é a competência, para executar o processo. Muitas vezes a gente pode substituir, é o que eu vou falar, cuidado, hein, mas você pode substituir um processo documentado por uma competência instalada. Você vem dar um treinamento pro cara, vou dar um exemplo para vocês bem quadrado. Chegou alguém, a gente não tem um procedimento de fazer café muitas vezes escrito. Mas vamos supor que o colaborador, quando chega para trabalhar na Copa, aqui a gente vai treinar ele em como a gente faz o café. E funciona, tá? Isso é possível, você não é obrigado a ter esse procedimento escrito. Só esse treinamento funcionaria. Então o programa de treinamento é parte da qualidade. Sim. Se você não se ligou ainda, está ainda com a cabecinha do processo, legal, pode ser que você tenha também os processos, não tem nada de errado, isso é ótimo, mas programa de treinamento, treinar a pessoa para executar a função, eu tô para dizer que é o T0 da qualidade. Assim, a gente precisa garantir que as pessoas sejam treinadas, esse é o primeiro. Né? Porque eu vou te falar, pra mim, na minha cabeça do Geis, uma opinião particular minha, não tá no texto do Deming, é pior você largar o cara com o processo na mão sem ter treinado do que treinar um cara sem ter processo. Eu prefiro treinar o cara sem ter o processo do que, o procedimento aqui, vai lá e faz. Puta, cara, não vai dar certo, entendeu? Num cenário caótico. Né? O ideal é que eu tenha os dois. Exatamente. Né? Senão a galera já começa a rasgar os procedimentos. Não, seu animal. Essa foi só... É duro isso, né, cara? Tem que explicar de 7 vezes de maneira diferente. Exatamente. Então, foi só uma comparação esdrúxula. Boa. A gente vai falar também, né? Porque existe um requisito dentro da ISO 9001 falando de competência. Então, aguenta aí que daqui a pouco a gente vai pegar isso daí. E chega ali. A gente vai falar da ISO também. O Deming não escreveu a ISO, mas a gente vai falar da ISO. Vamos falar desse fragmento do livro, amor, que tem a ver com aquele primeiro ponto que você trouxe lá. Que você destacou esse fragmento, você quer que eu leia aqui? Vai lá. Vamos lá. Tem um diálogo do funcionário da produção que foi gravado. E o diálogo é assim: eles não nos dão nenhuma instrução. Simplesmente nos colocam nas máquinas e nos dizem para trabalhar. Não há ninguém para ensinar o trabalho? Alguém pergunta. Meus colegas me ajudam, mas eles têm seu próprio trabalho para fazer. Nova pergunta. Você não está subordinado a um capataz? Né? Entre aspas aqui, gente. Deixa eu botar uma aspa no ar. Capataz aqui é o encarregado, né? Ele não sabe nada, o cara responde. Mas a função dele não é ensinar você a fazer o trabalho? E o cara da produção responde a resposta que acho que é a mais dramática do texto. Quando uma pessoa precisa de ajuda, ela não procura alguém que parece ser menos preparado que ela, não é mesmo? O capataz usa uma gravata, mas não sabe nada. E daí o DMD quebra tudo e fala assim, e a gravata não ajuda? Não ajuda. O DMD é muito engraçado, né, cara? Todo lugar você faz perguntas assim, tipo, e a gravata não serve pra nada? Não serve. Isso aqui tem a ver com a conexão. Por que a gente tá trazendo esse ponto aqui? E o DMD bate em vários pontos do texto isso. As pessoas que são encarregadas pelas outras pessoas precisam saber fazer o trabalho. Elas não podem ser encarregadas porque elas fizeram o MBA. Não é nesse princípio que ele fala disso, mas ele fala em outros. O cara ter feito o MBA não transforma ele no encarregado do trabalho de alguém. Ele tem que conseguir fazer bem aquele trabalho para poder instruir o outro para fazer bem aquele trabalho. Então, esse é um ponto que eu acho que é o ponto chave aqui dessa discussão, quando a Moniz trouxe lá que as pessoas têm que conhecer o processo ponta a ponta, né? Sim. É por conta disso. E é óbvio que não é tudo que todo mundo tem que conhecer. Você vai me perguntar, Giz, mas o CEO tem que conhecer o processo todo? O CEO tem que conhecer o processo todo. Sim. Tem. A Moniz sabe que eu não sou lá muito inteligente, mas eu conheço todos os processos da empresa. Claro que muito menos do que os processos que ela lida, mas eu sei exatamente o que acontece, eu sei como é que funciona os funis de venda, eu sei como é que funciona os processos de marketing, eu sei tudo. Como funciona, em linhas gerais, o processo ponta a ponta. Eu não sei os detalhes mais, né, amor? Sim. A gente troca a ferramenta, troca coisa. A gente consegue. O que um CEO ou até um líder precisa entender, ele tem que conseguir conversar sobre aquele processo. É isso aí. A gente falar de uma etapa, ele tem que saber do que se trata aquela etapa, né? Se é necessário ou não. Ele não pode parecer um idiota, né? Quando a gente está conversando sobre um processo. O chefe do Gilbert, tá ligado? Você tem que ser humilde. Pra quem não sabe o que é Gilbert, a gente tá no podcast. É um quadrinho, tá? Procurem, vocês vão gostar. É muito bom. É muito bom. Mas é bem nessa linha, porque como que o time vai recorrer a você falando que tem um problema numa etapa do processo que você nem sabe qual é essa etapa? Que você não sabe o que essa etapa faz, né? Exatamente. Que você não consegue nem servir como parede pro cara jogar squash. Porque às vezes o cara vem falar com você, o que ele quer? Ele quer uma parede. Ele quer falar do problema, você fazer uma pergunta pra ele mesmo resolver.
Né? Não é sempre que você tem que dar resposta. Às vezes você tem que perguntar, e por que a gente não tenta assim? Por que nós estamos fazendo desse jeito? Às vezes essas 2 ou 3 perguntas, o cara, ele mesmo vai chegar. Ele quer uma parede, ele quer alguém para trocar e, puxa, cheguei onde eu... obrigado, chefe. Ele vai resolver. Né? Não é que você tem que saber resolver todos os problemas, Sim. mas se você não conseguir ser nem a parede pro squash, putz, cara, aí você tá enrolado. Tá? Então isso é super importante. Voltando, Mo, pro texto lá, eu acho legal falar disso, que ele fala que um dos problemas de produtividade que existem é que os padrões são extremamente flexíveis. Isso Sim. significa que, na verdade, ninguém sabe direito como o processo tem que ser feito. E daí, quando você flexibiliza, você não consegue saber o que tem que ser entregue. E eu não sei, ouvi que na França isso tem acontecido de maneira recorrente, cada vez menos os trabalhos sendo entregues com a qualidade que eles devem ser entregues, né? Não estou nem falando para o cliente lá na ponta, estou falando dos processos internos ainda, né? Os handoffs internos. Cada vez mais, na verdade, a gente recebendo um trabalho com uma qualidade mais baixa. Né? A gente tem discutido isso muito aqui, tomar muito cuidado para o nosso crescimento, a gente não deixar a pioria contínua Sim. tomar conta de alguns processos, né? E ele fala bastante disso, né? Que existe o processo padrão, né? Que teoricamente deveria existir, né? Que ele deve ser executado. Com as entregas, que inclusive que tem que ser feitas. Com as entregas, né? Um padrão de conformidade em que as entregas têm que ser feitas, mas que a gente não pode mudar esses padrões de acordo com as circunstâncias que a empresa está vivendo. Então ele fala assim, o líder ele não pode mudar o processo ou criar variações nesse processo por conta de estar pressionado ou não. Isso. Da mesma coisa que a gente não pode fazer isso quando tem auditoria, né? Exatamente. Quando, assim... e é muito legal falar isso, porque quando você fala assim, poxa, mas eu não posso mudar o processo, você pode mudar. Só que você tem que fazer uma mudança planejada. Isso. E é legal que, lembra que nem existia o termo de gestão de mudança nessa época, mas o que o Deming batia muito é que se você não tiver com o processo estável, qualquer mudança no processo é besteira. Porque você não sabe o que vai acontecer, se a ideia foi boa ou ruim. Se o processo está oscilando, você vai lá e faz uma mudança, se ele oscilou para cima ou para baixo, como é que você vai saber se a mudança fez efeito ou não? Então, esse lance de ter estabilizado o processo, você pode melhorar o processo, mas você não pode sair ajustando essa flexibilidade que ele está falando, Sim. né? Sair ajustando no meio do caminho para ver o que acontece. Não é principalmente por conta de fatores assim que não necessariamente entregam valor para o cliente, né? Então, tá resolvendo um problema às vezes pessoal ou do cargo ali, enfim. Para não ficar feio na foto, né? Rapaz, exatamente. O chefinho não pegar no teu pé. Ou até por causa da meta do bônus, né? Ou por causa do pé, enfim. Aí tem várias coisas. Isso, né, Mônica? Pessoas se ofenderam agora ouvindo nosso podcast. Vamos lá, e eu acho pouco. Vamos voltar aqui, falar um pouquinho, para continuar no tema. Legal que a gente trouxe de Deming. Vamos dar um pulo lá na ISO 9000 para falar. Vamos. Puxa lá o que a ISO fala sobre competência, em que requisito que tá, para vocês verem que nós estamos antenados. E o Deming não leu a ISO para escrever esse livro. Sim. O Deming já trazia a importância disso, tão importante é que esse legado, né, continuou. E a gente tem um requisito na ISO que fala sobre competência, que é o 7.2. E ele traz ali algumas orientações sobre como boas empresas trabalham esse assunto na organização. Então ele começa dizendo: a organização deve, letra A, determinar a competência necessária de pessoas que realizem trabalho sob o seu controle, que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Letra B, assegurar que essas pessoas sejam competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados. Letra C, onde aplicável, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas. E letra D, reter informação documentada apropriada como evidência de competência. Muito legal. Eu vou puxar do A lá, que ele fala o seguinte, né? Pessoas que realizem trabalho sob seu controle, ou seja, os colaboradores. Sim. Esses que estão sob o controle da empresa, né? Ou terceiros que fazem parte da linha de entrega de valor para o cliente final lá, na verdade, que entregam valor para o sistema de gestão da qualidade. Sim. Né? Que ele está falando aqui do SGQ. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto que eu queria dizer é assim, ele quer assegurar que as pessoas sejam competentes com base em educação e treinamento ou experiência apropriadas. Então, cara, quando você coloca o cara para treinar, você está garantindo essa letra B aqui, entendeu? Vamos lá, né? Onde aplicável, e aqui que eu acho que é o legal, tomar ações para adquirir a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas.
quando a gente fala de adquirir competência, quando você está treinando alguém, você está desenvolvendo competência nessa pessoa. Então isso é adquirir competência. Né? Acho que uma coisa que o Demi não cita aqui, pelo menos eu não lembro de cabeça, mas que aqui na ISO traz, e é legal a gente trazer esse ponto, é de avaliar a eficácia desse treinamento. Sim. Né? Pera aí, o quanto isso foi eficaz, né? É que pro Demi acho que isso nem era tinha que ser, né? Então, beleza. É mas default, né? É default. E no final ele fala que a gente tem que reter informação documentada, apropriada como evidência de competência. E o cara fala, Geis, então precisa do processo. Não, cara, às vezes precisa documentar que você deu treinamento. Exato, né? E até para você ter uma rastreabilidade do que aconteceu com essa pessoa. E acho que até nessa questão de tomar ações, entra um pouco que a gente falou, chefe, de colocar, ter várias formas de aplicar o treinamento. Sim. Ou estimular, né, o conhecimento. Porque às vezes você tá vendo que aquele formato o cara não tá aprendendo. E aí você vai deixar o cara sair. Toma uma ação, cara. Faz alguma coisa, né? E é legal trazer isso, porque quando a gente fala de desenvolvimento, então, de instituir um programa de treinamento, a gente está falando do item 7.2 da ISO. Isso. Que é desenvolver competências. É claro que não é a única maneira, tá? Sim. É super importante falar disso. Ué, Jesus, como mais? Você pode contratar uma consultoria. Você está trazendo competência para dentro, entendeu? Às vezes para fazer um pedaço do trabalho. Você pode contratar um fornecedor para entregar um pedaço do trabalho. Então, mas desenvolver... agora posso dizer que o grosso do trabalho da empresa é treinar as pessoas para fazer o trabalho que tem que ser feito. Inclusive é isso que ela vende, né? Quando produz um produto ou um serviço, ela está entregando aquele conhecimento transformado em algo que gera valor para alguém. Então, não tem como a gente não treinar pessoas, tá, gente? Por favor, é impossível. Legal? Viu o que tem a ver com a ISO então, cara, da qualidade? Você tá preocupado aí? Que às vezes eu falando, pô, Deming, super antigo, não tem nada a ver, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nem entra nessa discussão, toda vez que eu entro nela, então eu falo, traz uma coisa mais moderna. O cara traz um livrinho com umas bolinhas desenhadas, com umas figurinhas coloridas, mas quando você desce, é tudo a mesma coisa que o Deming falava, que o Huram falava, que o Claudio falava. Que a ISO fala, pô, você vai e pega um Peter Senge, o Peter Senge cita o tempo todo o Deming, entendeu? Que é um cara moderno, né? Então, sei lá, eu gosto das novas releituras, tá? Não é um problema não. Eu só não gosto de descartar o que foi escrito como se não funcionasse. Acho que são coisas diferentes. Muito bem, amor. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Deming? E eu acho legal que ele fala um pouco sobre investimento também, né? Fala. Ele provoca sobre o quanto é investido em retreinamento e educação nas organizações. E um paralelo, eu lembro do livro agora, você citou aqui esse item da pauta, que ele fala assim, né? O que a gente gasta em máquina fica no ativo da empresa. Exatamente. Que às vezes as pessoas, as empresas preferem, às vezes, investir em máquinas e não em treinamentos, mas, na verdade, assim, existe também um impacto muito grande de investir em treinamento. E o que ele traz é que um dos motivos que as pessoas investem em máquina, que os gestores investem em equipamentos, é que isso vai para a contabilidade. Exatamente. Então, quando você tem 1 milhão e gasta 1 milhão num equipamento, você só transferiu da conta caixa para conta investimento lá. Tá aqui, esse 1 milhão tá aqui dentro ainda. Sim. Agora, quando você dá um treinamento de 1 milhão pro teu time, você gastou o dinheiro, né? Pô, torramos esse dinheiro, cara. Não, quem vê pensa que foi com churrasco e carnaval, né? Não, você treinou. Jogou num bueiro, né? Esses animais para entregarem mais. O que a gente deveria ver? Deveria ver o que mudou depois do treinamento e o quanto que a gente consegue entregar mais de valor, o quanto que a gente consegue ter menos problema, o quanto que a gente consegue mudar um processo ou uma linha para que isso gere mais resultado para a empresa. Nenhum centavo nunca deve ser investido para ser perdido. Eu falo sempre disso. Ele tem que ter retorno. Mas é que o retorno do treinamento ele não é tão evidente. Então, e o dinheiro que você coloca no treinamento, ele realmente desaparece. Quando você coloca lá, ele sumiu. Fala, cadê o dinheiro agora? Não tem mais. Quando você compra, eu vou colocar um letreiro novo. Você vai gastar 100 mil no letreiro. Sim. O letreiro tá lá. Você passa na frente e fala, ó, o 100 mil tá ali, tô vendo o letreiro ali. Comprei um carro pra firma. Pô, comprei uma van, porque tem que levar, sei lá, quem pra não sei onde. Você vai lá e vê, essa van custou 150 mil reais. Tá lá, a van tá ali, você vê os 150 mil ali. Agora o treinamento é muito etéreo, né? Há uma dificuldade, né, de geral, assim, de apontar o que veio do treinamento, as melhorias que a gente aplicou, talvez os projetos que a gente abriu, porque a gente tá falando de conhecimento, né, de conhecimento organizacional, que aquele treinamento às vezes vira esse conhecimento que é um intangível. É um ativo intangível, é bem esse o ponto, porque a grande questão é se você está conseguindo reter essas pessoas que você treinou. São boas questões para você pensar e discutir com o seu time de RH. Pô, investir no treinamento numa pessoa e a pessoa saiu
e a gente não conseguiu trabalhar com ela no que ela treinou. Isso acontece o tempo todo, mas vamos pensar aquela máxima contrária, né? Se a gente não treinar e o cara ficar, o que é pior, né? Entendeu? O cara tá aí dentro zanzando sem estar treinado. Será que vai estar dando resultado também? Então tem esse ponto. Mas é um ativo intangível mesmo. E a ideia é que a pessoa consiga gerar mais valor com esse ativo, né? Com esse ativo intangível. Uma outra coisa que eu acho legal a gente trazer aqui, Mo, que tá na pauta, eu anotei aqui que esse é um tema que eu vi no livro, cara. Ele fala assim, um treinamento, vou parafrasear o que o Deming fala. Um programa de treinamento para uma função deve, entre outras coisas, incluir informações sobre a necessidade do cliente. E aqui é importante lembrar que a gente está falando sempre daquele treinamento do cara executar o trabalho dele. Você fala assim, Jason, por que isso é importante? Porque quanto mais a gente entender o que o cliente espera, mais a gente consegue conectar o nosso trabalho com a entrega que vai chegar para o cliente. Mesmo que seja só o cara da expedição, cara, que tá, sei lá, colocando isso dentro do caminhão baú para mandar para alguém. Bicho, se isso está acontecendo, se está saindo, e ele sabe que o cliente precisa receber em 3 dias, ele vai entender a importância da expedição dele funcionar de um jeito diferente. Ou se ele sabe que o requisito do cliente é receber sem estar amassado, ou que ele quer que venha embalado a vácuo. Se ele entende o requisito do cliente, ele consegue inclusive promover melhorias no próprio trabalho, consegue entender por que ele está treinando algo. Fica tudo muito mais claro, não faz sentido isso? Claro, e o Deming é assim, um grande defensor do foco do cliente, né? Acho que isso é inquestionável. E até a questão da pessoa ali da produção, quem está produzindo aquilo, né? Não necessariamente que trabalha na produção, entender para qual motivo aquilo vai, né? Onde o cliente vai usar. Quanto mais a gente entender sobre o cliente, mais a gente consegue refinar a qualidade daquilo que a gente está fazendo em direção ao cliente. Então é entender os requisitos, claro, mas também entender quem é o cliente. Sim, né? Quem é o cliente? E é importante isso para a empresa toda. Isso não é uma questão do pontual. atendimento, do comercial, quem tem relação com o cliente. Isso tem que ser democratizado dentro da organização, fomentado, estimulado e tem que falar sobre o cliente. Não é para ficar falando só de máquina, não é para ficar falando só de planilha, só de processo. É porque a empresa quis assim, são normas da empresa. Não é, cara. Vamos entender, né, onde afeta o cliente e como a gente pode entregar isso cada vez melhor. Olha que legal que você trouxe, né? Todo mundo que tem uma trilha de integração aí, uma trilha de treinamento para um novo colaborador, o quanto se fala do cliente com esse cara? Exato. Giz, mas aqui, vou pegar qualquer setor aqui, sei lá, aqui a gente está numa indústria farmacêutica, sei lá, e o cara trabalha aqui no setor de embalagem. Ele não tem que saber do cliente. Cara, como não, cara? Por que essa embalagem é feita desse jeito para esse cliente? Pô, vocês não conversam sobre isso? Né? Ou, poxa, eu trabalho numa indústria de pneus, sei lá, tô inventando ramos aleatórios. E o cara que vem aqui é o cara que embala o pneu. No final ele coloca mas o pneu não é embalado. Então é o cara, sei lá, que despacha o pneu. Quem que é o cliente do pneu? É um caminhoneiro? É um pai de família que compra pro carro dele? Quem que é o cliente? Mas por que muda tudo? Quando você sabe quem é o cliente, você começa inclusive a dar mais vida para o trabalho que você faz. Isso não é discutido dentro das empresas quando o cara entra na empresa. Eu vejo isso até que a gente aqui, apesar de a gente falar um pouco da nossa comunidade da qualidade, de quem que é o cliente, que os caras que estão entrando, eu acho que a gente ainda precisa pessoalizar ainda mais. Sabe, pegar mais depoimento de clientes do mundo real, porque é uma coisa que a Monize falou e acontece na sua empresa, eu sei que acontece isso. O cliente parece uma entidade espírita. Porque ninguém vê o cliente, ninguém sabe quem é o cliente, né? A não ser que você trabalhe com o comércio, que o cara vem todo dia ali na porta, né? Mas você está dentro de uma indústria, você não sabe quem que é o cliente, o cara não entende quem que ele é. A gente tem que pessoalizar o cliente, porque quando uma pessoa sabe que é uma outra pessoa que está recebendo lá na ponta, a gente na hora a gente cria uma empatia mais forte já. Liga, né, o motorzinho. Já liga, exatamente, já liga o botão da empatia, né? Não é mais aquele negócio a empresa mandou fazer isso aqui, né? Mandaram fazer, né? Pô, cara, você tá fazendo porque você entrega pra alguém. Então, esse ponto é um ponto muito importante. E assim, sem querer filosofar muito, mas isso tá conectado a propósito. Isso. Então, a galera fala muito de propósito. E isso é propósito, entender para quem que eu tô entregando, né? Para que ele vai usar e o porquê que eu tenho que entregar isso muito bem, né? Isso tá relacionado. Não é só isso, propósito, mas tem uma ligação, tem uma conexão muito direta. Então, quando a gente fala do cliente, a gente desperta nas pessoas empatia, desperta nas pessoas propósito. O senso de propósito tão falado hoje vem daí.
propósito que não é feito para um cliente não é propósito. Pode escrever o que eu tô falando aí. Se duvidar, você me manda mensagem no LinkedIn me ofendendo ou no Instagram, se quiser. Mas o propósito sempre é feito para alguém e esse alguém não está dentro da empresa. Ah, não, nosso propósito é uma empresa ótima para trabalhar. Não é um propósito isso. Pode mandar, não é um propósito isso. Propósito é para você entrega para alguém de fora. Você constrói para fora. Você constrói para melhorar a vida de alguém. Ah, mas você cobra. Cobra, pô. Ninguém falou que... Cara, tem que pagar as contas, mas tá melhorando a vida de alguém, entendeu? Essa que é a sacada. Mas legal, pra gente não, como eu falou, pra gente não desvirtuar muito. Eu acho legal que a gente tá... Acho que estamos no tempo, eu não quero me alongar demais, eu sei que tem mais 1 ou 2 tópicos ainda, mas eu quero falar rapidinho o seguinte. Você veio ouvindo a gente falar aqui sobre instituir programa de treinamento. O Deming fala da importância de repensar esse programa de treinamento. Ele fala da importância de a gente construir um programa de treinamento reformulado e que leve em consideração o cliente e que comunique várias vezes de maneiras diferentes. Então, perceba que a gente está falando aqui de vários insights que você pode levar para dentro do teu trabalho aí e pensar, putz, será que nós estamos fazendo isso? Será que a gente está conseguindo treinar as pessoas? Será que a gente está treinando o suficiente a pessoa para ela aprender a fazer o trabalho antes de sair entregando? Ou pelo menos enquanto ela estiver fazendo sem estar treinada, a gente está supervisionando? Será que o cara que supervisiona ela sabe o trabalho que ela faz para poder ajudar ela quando ela tiver uma dúvida? São várias questões, não sei para vocês, mas para muitas empresas, você que está ouvindo a gente, talvez não. A gente sabe que sim. Seja um problema aí em algum desses pontos. Então, é legal refletir sobre isso. Legal. Bom, vamos puxar esse último tópico aí pra gente ir pro resumo, senão a gente vai atrasar. Sim. Eu coloquei aqui que a gente fazer algumas reflexões do que é realmente um treinamento eficaz. Boa. Né? Porque a gente falou de treinamento o episódio inteiro. E uma questão, eu queria deixar aqui principalmente 2 pontos. Primeiro, entender que o treinamento é meio e não fim. Então, ninguém faz um treinamento só para fazer o treinamento. A gente sempre está buscando... certificado. Exato. O certificado não é o fim. Oh, meu Deus, agora você ficou chocado. Mas não era o certificado. Ninguém faz treinamento por causa do certificado. Geralmente, a gente está buscando fazer um treinamento para melhorar alguma entrega, alguma coisa que está lá no fim. O treinamento é o meio. Então, a gente só consegue classificar um treinamento eficaz quando a gente consegue mudar o fim. E não quando a gente conclui o meio. Ou seja, o certificado não é eficaz. Então, não, ele é uma conclusão de uma tarefa, é claro que tem seu mérito, tem que comemorar, claro. Mas se ele não mudar o fim, ele pode não ter sido eficaz. Para deixar claro, você tem um problema numa linha de produção, você faz um treinamento para resolver esse problema. Você garante que é eficaz quando o problema da linha foi resolvido, não quando o treinamento terminou. Né? Ah, pô, a gente está entregando muito devagar alguma coisa e agora a gente vai fazer um treinamento para ganhar velocidade. Todo mundo treina, agora a gente sabe, a gente fez. O treinamento foi eficaz? Aumentamos a velocidade na linha? Aumentamos, então foi eficaz. Não aumentou, então não foi eficaz. Foi um treinamento legal, ter certificado, mas não serviu para o propósito que ele foi criado, né? Exato, e não pode carregar tudo no treinamento, viu, gente? Exatamente. Nesse exemplo que o Jason deu para ganhar mais agilidade, você comprar um treinamento, esperar que tudo se resolva. Muitas vezes... Você tá sendo iludido. Exatamente, eu dei um exemplo, de novo, péssimos exemplos, como são sempre os meus, mas às vezes o problema não é o treinamento, é o processo. Mas se você fez um estudo e discutiu e chegou na conclusão que o treinamento era o problema... Exato. A abordagem de venda. A abordagem de venda é uma coisa que geralmente é treinamento o problema. Sim. Então, beleza, a gente fez o treinamento de abordagem de vendas, 4 semanas, toda sexta-feira, fizemos treinamento, ficou legal. E aí, melhorou o fechamento? Não. Então o treinamento não foi eficaz. Então tem 2 problemas. O problema é treinamento e o problema é aplicação. Exatamente. E aí vai, né? Porque daí a gente tem um monte de ferramenta de gestão para avaliar isso daí. Boa. E um outro ponto é que a gente tem que promover a cultura de aprendizado dentro da empresa como valor. E não uma vez só no ano. Boa. E depois tem que ser constante. Ele é um valor, não um projeto. Projeto que tem um fim. Ele é cíclico. É um processo, de fato. É aquele negócio, né? Quando a pessoa entra, a gente tem que estar comprometida com o desenvolvimento dela. Exato. Ela tem que aprender a fazer, ela tem que aprender a entregar o trabalho para ela gerar valor e ser importante para o negócio. Né? Então, aquilo que a gente fala aqui dentro, né? Na ForLogic, a gente bate sempre que o colaborador que entra aqui, ele tem que sair, se um dia ele sair, melhor do que ele entrou. Ele não pode sair daqui igual, ele tem que ser muito melhor, né? Então a gente tem que desenvolver esse cara e desenvolver para ele ficar, não para ele sair. Se ele quiser sair, ele, claro, né? A gente ainda não prende as pessoas aqui dentro, nem vamos prender, viu, gente, piada. Mas tem que ser melhor do que ele entrou. Então a gente tem que
nós devemos estar comprometidos com esse desenvolvimento de competência nesse cara. Exato. E a eficácia, ela vai vir da continuidade, né, gente? Não adianta você fazer uma coisa uma vez no semestre ou uma vez a cada 2 anos. Dificilmente você vai ter resultados consistentes com ações que não são consistentes. Muito legal. Mo, vamos então fazer o resumo pra gente fechar o podcast? Bora! Vamos nessa. Nesse episódio, a gente está falando sobre o 6º princípio de Deming, instituir programas de treinamento. E a gente começou falando, né, que Deming diz que os programas de treinamento devem ser totalmente reformulados. E ele pega bastante no pé aí dos administradores da empresa, sobre eles entenderem de fato o que acontece na organização, os processos ponta a ponta, né? Ele reforça que existem várias formas de aprendizado, e a gente destacou aqui que às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar informações escritas, às vezes orais, e que a gente tem que estimular isso usando várias mídias para desenvolver aquele colaborador, integrar aquele colaborador nos processos da organização. Também falamos de um diálogo que é um fragmento do livro, volta o podcast para ouvir lá. E a gente também trouxe que existe um problema quando a gente muda os padrões de acordo com as circunstâncias da empresa, considerando uma pressão ou alguma auditoria ou a meta do bônus, enfim. A gente também falou sobre a ISO 9001, o requisito 7.2, competência. E falamos sobre a provocação que o Deming faz a respeito do quanto é investido em treinamento e o quanto a gente precisa falar sobre o cliente durante essa integração do colaborador da empresa. E fechamos dizendo bastante sobre o que de fato é um treinamento eficaz. É aquele que atende o seu propósito, já que treinamento ele não é fim, ele é meio. Ele é um meio para a gente entregar alguma coisa. Muito bom, Moniz. Ótimo resumo, parabéns mais uma vez. A Moniz é resumeira, ela faz o resumo do podcast e faz muito bem. E a gente veio até aqui. Queria te agradecer que você ouviu a gente com paciência, parcimônia, com certeza nos ofendendo em alguns momentos. É isso que a gente espera, né? Agressões. Né? Na verdade, não esperamos não, brincadeira. Senão a gente toma um tapa na rua e não sabe por quê, Moniz. Mas assim, brincadeiras à parte, é isso que a gente espera mesmo, que você venha com a gente até o final. E você pode seguir a gente no Spotify. Siga a gente no Spotify. Vai lá agora no Spotify, siga lá, clica naqueles... Nem sei o botão, acho que deve ser um coração. Sei lá qual que é o botão. Agora é o mais, não sei qual que é. Mas você vai lá e tem um botão que segue a gente. Você vai lá e segue a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google, no canal do YouTube. Se inscreva no canal. E a gente vai estar sempre por aqui falando sobre qualidade. Moniz, se a pessoa quiser mandar, essa pessoa maravilhosa que nos escuta, quiser mandar um áudio e ganhar aqueles stickers que valem mais do que bitcoins, para que número ele mandou? 43 998220077. Muito bom. E você pode seguir a Moniz e Carla, @Moniz e Carla no Instagram e no LinkedIn, ou @JasonAB, JEISON, Jason escrito errado, parabéns, mãe. JasonAB, coitada, nem foi culpa da minha mãe, mas é JasonAB. Você pode me seguir também, tô por lá. Muito bom, amor, estar com você aqui. Obrigado por gravar com a gente, foi muito legal. Junto. Marquinho, obrigado por estar aqui gravando. Hoje foi legal, a gente conseguiu cumprir o tempo. Acho que nós estamos mais ou menos dentro do tempo, hein? Eu tô para dizer que a gente vai ficar menos de 50 minutos, vai dar certo. E eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver, Moniz, com o que a gente conversou hoje aqui. Treinamento é a chave para transformar habilidades potenciais em habilidades reais. Abraham Lincoln. Beleza? Valeu? Até mais. Tchau!